If you look out into the universe, measure light coming from galaxies that we see around us, you'll notice that the galaxies are all receding away from each other, and space itself seems to be expanding. But as I said, if you run that tape backwards in time, that means everything comes together and that it all expanded outward explosively from that point. So another way I like to think about this, because I believe, God made the universe and everything in it, is that, in the Bible, we're not told what happened when God said, let there be a universe. But something big and exciting, I'm sure, was what happened. A partir do momento que aquele ponto começa a se expandir, a primeira entidade que surge são as radiações eletromagnéticas. Nós, humanos, conhecemos ela como a luz. Conforme ele se expande, a tendência é a temperatura diminuir. Com a temperatura diminuindo, foi possível o surgimento das primeiras partículas. Conforme o tempo vai passando, vai havendo essa expansão e vai esfriando, essas partículas começam a se unir, formando os primeiros átomos. O primeiro átomo, o mais simples de todos, é o átomo do hidrogênio. Essa sopa de átomos, ela começa a se interagir, tá? E começam a surgir as primeiras estrelas. Mas chega um momento que o combustível primordial dela acaba. Ou chega, não é mais sustentável a existência dela. E ela morre, espalhando todos esses átomos pelo universo. Essa que eu acabei de explicar, é basicamente o início do universo descrito por essa chamada teoria do Big Bang, baseada na teoria da relatividade geral de Einstein. Mas até então, quem dizia que o universo tinha o início não era a comunidade científica, era uma outra comunidade, a comunidade religiosa. Ali nós temos uma semana de 7 dias literais, na qual Deus criou o céu e a terra. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, houve separação no firmamento, a água embaixo e o firmamento no céu. No terceiro dia, a separação da parte seca, né? E o surgimento dos primeiros seres vivos, os vegetais. No quarto dia, nós temos o surgimento do Sol e as estrelas, e a Lua. Algo relacionado ao primeiro dia, né? Os protagonistas, que emite a luz ou reflete a luz. No quarto dia, você tem os animais aquáticos e aéreos, remetendo novamente ao segundo dia, onde foi gerado a água, criados os mares. No sexto dia, você tem os animais terrestres, remetendo ao terceiro dia. E a cereja do bolo, que é o ser humano. Se nós olharmos o que eu acabei de contar a respeito da teoria do Big Bang, nós vamos olhar que a sequência entre os 3 primeiros dias, ou esse paralelo entre os 3 últimos e os 3 primeiros dias, a sequência é a mesma. A primeira coisa que surgiu no universo, a luz. A segunda coisa, os elementos leves. A água é formada de oxigênio e hidrogênio, elementos extremamente leves. A terra é formada por elementos mais pesados, e até o ferro é formado no núcleo das estrelas. Nós medimos isso, nós vemos a emissão de ferro no núcleo das estrelas, né? Então a sequência entre as duas propostas para a criação do universo é a mesma. Mas isso poderia indicar que o relato da criação bíblica é coerente com as informações providas pela ciência? O Gênesis aponta para a criação do universo ou simplesmente se limita à criação da Terra?
Estamos falando de um grande evento onde tudo surge imediatamente e a partir do nada? Ou poderiam ser eventos separados? When we read Genesis 1:1, it seems quite simple. In the beginning, God created the heavens and the earth. It's hard to imagine that there would be big debates about what this means. But there really are several different views, even among those who take the Bible seriously, trying to understand what this means. The first one, the traditional one, is to take this as a description of God's creating the universe, the heavens and the earth. The heavens referring to the one extreme of God's creation and the earth to the other extreme of God's creation. And so he's really saying the heavens and the earth is a shorthand for saying everything that was created. Then there are others who again believe that this is to be taken seriously, but they take the word heavens and earth as more limited. They take it in harmony with the use of the word heaven later in this chapter as referring to the sky of our planet and the earth as just our planet. And so it's describing then God's beginning for this earth, but not for the whole universe. Then the other difference is to whether we take this verse as an independent clause, as a regular statement, in the beginning God created the heavens and the earth, or we take it as a dependent clause. When God began to create the heavens and the earth, comma, the earth was without form and void and so forth. And that makes a big difference. Independent clause, as a full sentence, then it implies that God was before everything, that it was we say it in Latin, creatio ex nihilo, creation out of nothing. That before God, there was nothing except God. Whereas if you take it as when God began to create the heavens and the earth, comma, the earth was, well, it assumes that the earth is already in existence as God's starting to create. So is the earth then existing forever? Are the heavens existing forever? Is matter eternal, just as God is eternal? Well, the text doesn't answer it. The word Shemayim means heavens. It can mean sky, the immediate surrounding firmament, or it can also mean the distant heavens, where the distant heavens where the stars are. And it depends upon the context. In the beginning, God created the heavens and the earth. We have these two words, heavens and earth, together. And often when you, in the Hebrew, have two words that represent extremes, we call this a merism, and they're an expression of the totality by mentioning the two extremes of the totality, in which case this would be a shorthand for saying in the beginning God created the whole universe, the heavens and the earth, the two extremes. I personally believe the context favors taking verse 1, heaven and earth, as a merism, and then in the succeeding verses, we not only have the mention of heaven, but we also have the mention of earth, and we have then the mention of seas. They're all three named. God named heaven, He named earth, and He named seas. Now there's three things, not just two. With three things, you don't have a merism anymore. You don't have the two extremes. And so I argue that in verses 3 and following, we're not talking about the universe anymore. We're focused in on the earth, but we're focused upon the three habitats. The heavens where the birds inhabit, and the earth where the land creatures inhabit, and the sea where the fish inhabit. So God is actually creating three habitats for this earth. A maioria dos estudiosos concorda com o fato de que a Bíblia não é um livro de ciência. Embora algumas coisas possam ser deduzidas de suas linhas ou entrelinhas,
A maior parte dos aspectos científicos não são sequer mencionados em suas páginas. No entanto, já que a ciência não consegue explicar de onde veio a singularidade que deu origem ao universo e que teria provocado sua posterior expansão, na hora de buscar respostas sobre as origens, poderia ser que os únicos detalhes relacionados com a gênese do Big Bang só os encontraremos no primeiro capítulo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Every day, throughout all these 6 days of creation, begins with the words, "And God said, let there be light. And God said, let there be a firmament. And God said." So every day starts with "and God said." But the first "and God said" is in verse 3. So what about those first 2 verses? They seem to be outside the first day of the creation week. And my answer to that is, yes, God created them. The first 2 days are describing also God's creation, but an earlier creation where he creates the raw materials and then he starts forming and filling them. I don't take that position because I'm trying to harmonize with science. I take it because I think it's the best reading of the Hebrew text. One advantage for science with the interpretation that I'm suggesting is that if God created in the first stage long ago, we don't know how long ago, then the light that's coming from these stars that are many billions of light years away, maybe he did create those billions of years ago, and we're just now getting the light from them. And the rocks that we test to be very old, well, maybe those were very old because he created the rocks, the raw materials of this earth, a long time ago. But it does not affect what we say about life on earth. That was within the 6 days of creation very recently, according to the genealogies of Genesis chapter 5 and Genesis chapter 11. Se o universo foi criado em um momento desconhecido para nós no tempo, em um princípio do qual não temos referência, isso indicaria que a criação não aconteceu em uma semana literal? Uno puede acercarse al texto bíblico a nivel interpretativo desde la metodología de confiar en el texto bíblico y creer en el texto bíblico. Ese es un método. El otro es emplear el texto bíblico no como lectura, sino como para lectura. Ese sistema hermenéutico parte de los a priori que yo tengo y con ellos intento acercarme al texto bíblico. Mis a priori son ya filtros con relación al texto bíblico. Yo pertenezco al área de la teología bíblica. En la teología bíblica, frente a la teología sistemática, nosotros usamos un método inductivo. Eso quiere decir que yo me despojo de todas mis ideas y me enfrento al texto. Y me enfrento al texto en el original, en su contexto, en sus lecturas, pero en sus lecturas, no en sus paralecturas. O sea, no intento extraer del texto lo que yo quiero extraer del texto. Eso sería un sistema deductivo, un sistema diferente, ¿no? Entonces yo me acerco desde los términos que se usan, cómo se emplean, qué condiciones tienen. Entonces, si alguien cree en el texto bíblico, si alguien quiere ser honesto con el texto bíblico, ha de hacer una lectura de corte inductivo. Cuando yo leo sobre la creación y me encuentro con unos términos en ese espacio que hablan de un relato, yo me encuentro, en primer lugar, que es un relato secuencial. Está claro, la formulación en el original me expresa esto, cómo están los verbos, cómo están las partículas que yo me encuentro en el relato, me hablan de un relato secuencial. Una secuencialidad además lógica. Bueno, cuando yo hago esa lectura, yo me encuentro que en el original, en hebreo, la formulación de los días no es una formulación ambigua, no es relativa. Cuando se hablan de días, son días de 24 horas, son días, son nuestros días. No estamos hablando de periodos, no estamos hablando de eones. En primer lugar, porque la secuencia no sería lógica.
Y en segundo lugar, porque los números que se emplean en el relato es un tipo de adjetivos ordinales, siempre en hebreo expresan días de 24 horas. You have God saying the narrator writing down, I believe it was Moses who was writing this, at the end of every day, Moses said, and there was evening and there was morning, a first day, second day, third day, fourth day. So he gives the cycle of an evening and morning, which is not millions or billions of years. It's a cycle that we are very acquainted with still today. You go to the hundreds of places elsewhere in the Bible where you have this first day, second day, using a number as an adjective and then the word day. It's always a literal day. It's never a figurative day. And so to be consistent, this would need to be a literal day. Genesis has 13 different headings that basically structure the whole book of Genesis, and it's the Hebrew word toledot, which is in translation generations, or it can be translated even history or account. And each major section of Genesis is given this heading, sometimes at the beginning, sometimes at the end. These are the generations of the heavens and the earth when they were created. These are the generations of Noah. These are the generations of Jacob, of Joseph. The whole story of Genesis has these as the headings. Now, if the same word is used for the heading of all the sections, well, either they're all literal or they're all not literal. If God says Abraham and Jacob and Isaac and Joseph are history, literal history, toledot, and then he says the creation is also toledot, you can't consistently throw one aside as non-literal and take the others as literal. And every New Testament writer, including Jesus, that didn't write but is quoted, every single one refers to the 11 chapters of Genesis, the early history of Genesis, as literal history and builds argument based upon that literal history. Jesus does it as it was in the beginning, and he goes back to the story of Adam and tells the creation story and quotes from Genesis chapter 2 and Genesis chapter 1. So Jesus understood it as literal. Mira, yo tengo un principio hermenéutico que me ha hecho mucho bien en mi vida. Cuando no entiendo un texto bíblico, la culpa no la tiene el texto. La culpa es que yo no entiendo el texto. Yo no lo comprendo. No es que el texto se equivoca. Si algo no funciona en mi interpretación, tengo que tener más paciencia. Tengo que investigar más. A lo mejor estoy usando un proceso mental que no es el correcto porque mi mentalidad greco-romana me lleva a un proceso de pensamiento y el proceso de pensamiento es otro. Te voy a dar un ejemplo muy curioso. Cuando la gente estudia los evangelios y ve relatos distintos, misma escena y parecen distintos, dice, ¿cuál es cierto? ¿Este o este? Uno de los dos no puede ser cierto. Esa es la mentalidad greco-romana. Nosotros funcionamos por análisis, por datos suplementarios. Puede ser este o este. Sin embargo, cuando nosotros pensamos o intentamos pensar con mentalidad semítica, que es complementaria, puede decir, es esto y esto. Ambos juntos me permiten un paisaje más amplio del relato. A lo mejor teníamos que cambiar nuestra manera de pensar para entender bien el proceso bíblico. Con relación a la semana literal, yo creo que pasa algo parecido. O sea, ¿por qué razón tenemos que adaptar con nuestra información actual al texto bíblico y modificarlo? Entonces, es muy fácil, o lectura o para lectura. O creo y soy honesto, o lo uso como excusa e interpreto mis a prioris. Puedes encontrar una vía u otra. Cada uno tiene que elegir. A mí me parece más honesta la primera, ¿no? O primeiro capítulo de Gênesis ressalta quem criou e quando fez, dentro de um espaço onde, evidentemente, o tempo já existia, mas foi configurado. E esta configuração tem acompanhado ao homem desde sempre. 7 dias, 1 semana. É curioso observar que todas as configurações do tempo se relacionam com os movimentos dos astros.
A rotação é o curso de um dia. A translação define o curso de um ano. Os movimentos da Lua, o curso de um mês. Mas a única referência que encontramos do estabelecimento da semana está no livro de Gênesis. Não há nenhum astro, sol ou lua, ou nenhum ciclo natural óbvio a que podemos atribuir diretamente este pequeno período. E é curioso que quase todas as culturas da Terra seguem esta mesma unidade de tempo. O mais intrigante é que a nossa própria biologia respeita o ciclo de 7 dias. O biorritmo de 7 dias é uma descoberta relativamente recente e se manifesta em forma de pequenas variações na pressão e no pulsar do nosso coração. E não somos os únicos com esse ritmo. Inclusive, organismos simples, como bactérias, animais unicelulares e algas, parecem obedecer a este ciclo. É intrigante que nenhum historiador consegue explicar de maneira conclusiva a origem da semana de 7 dias. Seria a semana mais antiga do que a própria humanidade, como está registrado no relato da criação em Gênesis? Às vezes eu fico me perguntando, quando nós procuramos na ciência informações, dados ou interpretações para comprovar aquilo que nós acreditamos, nós realmente acreditamos naquilo que dizemos acreditar? Fé não é justamente acreditar no que não tem prova, no que você não vê, no que você não pode tocar? Entende? Agora, existem evidências? Existem. Elas estão aí por toda parte. Evidências que eu digo assim, coisas que você não consegue explicar. Quando eu vejo a astronomia, uma coisa que eu amo, e eu vejo como a Terra é pequena, como a Terra é desprotegida em escala cósmica. Tem os cinturões, tem as camadas que nos protegem da radiação solar, radiação cósmica, tudo. A Terra é um invólucro muito bom para a nossa vida. Mas se você vê lá fora o que acontece, galáxias de bilhões de estrelas trombando com outras galáxias de bilhões de estrelas, estrelas como Eta Carinae, que em 1843, se não me engano, num soluço expeliu massa suficiente para, como se fossem 2 sóis nossos. Ela tem 160 vezes mais massa do que o nosso Sol. E num único soluço ela expeliu massa como se fossem 2. Imagina, são eventos cataclísmicos de energias absurdamente fora de qualquer propósito da nossa vida comum. Quando eu vejo um universo tão grande, com tantos mistérios, com tantas coisas que nós não conseguimos conceber, e eu acredito que há um ser que criou tudo isso e que nos criou nesse rochedinho aqui, e que um dia ele veio aqui morrer por nós. É inconcebível isso, é insano, foge a qualquer propósito da nossa razão uma coisa dessa. Eu não consigo conceber algo mais maravilhoso do que isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo. E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia afirma uma e outra vez que Deus existia antes do surgimento do espaço e do tempo, antes do surgimento dos céus e da terra, e sem dúvida, muito antes dos nossos conceitos e ideias se formarem. Ele existia no princípio, em nosso princípio,
o que sugere que ele existia ainda antes de todo o começo, além dos limites do tempo. A ênfase do relato da criação não está em responder ao como, e sim quem. Aquele cuja inteligência, sofisticação e capacidade de nos criar nos supera como o infinito supera o tempo. E é para entender o nosso real tamanho que no próximo programa viajaremos através do espaço, em uma jornada que irá mudar as nossas perspectivas.